Fala pessoal, beleza? Pessoal, sobre a análise de ontem, né? A gente viu que exatamente na abertura a gente não tinha uma recomendação, tá? Não tinha uma recomendação porque o diário de algumas moedas não estava dando confluência com H1 e H4. Mas uma coisa que eu vou explicar para vocês e ficar atento, né? Eu não fiz a entrada ontem porque para poder fazer esse tipo de entrada que eu vou passar para vocês agora, talvez vocês tenham que fazer uma análise mais complexa, né? Olhar certinho os pontos, entender exatamente o que a moeda pode fazer, tá? A gente teve um membro aí do nosso sistema aí que fez essa entrada, e por isso eu posso estar explicando para vocês, e a próxima vez que acontecer, vocês ficarem atentos, tá? Por exemplo, aqui a gente não tinha recomendação no painel principal, certo? A gente não tinha recomendação. Porém, se a gente olhar aqui, ó, no painel auxiliar 1, né, que é esse de baixo aqui, ó, a gente tinha já uma compra no AUD e no NZD, tá? É um ponto de alerta, um ponto de atenção, porque essas duas moedas estavam fortes nesse painel. Aí, olhando nesse outro painel aqui, a gente tinha compra no NZD, somente, não no AUD. Tá, juntando esses dois painéis, aí no principal, a gente tinha aqui o NZD forte no H1, forte no H4, porém caindo no diário, tá? Isso é um ponto de alerta, de atenção. Só que eu não consegui fazer essa entrada porque, como eu falei para algumas pessoas aí que eu ando conversando, eu tô num horário do segundo turno durante 3 meses no treinamento e eu não consigo estar tendo acesso ao sistema para análise, né? Eu consigo puxar o sistema, mas eu não consigo analisar. Então, às vezes eu vou fazer uma análise um pouco mais tarde. Tá, então analisando aqui, a gente teria uma possibilidade pelos indicadores auxiliares, né? Uma confluência bem interessante, tá? E um suporte da força H1 e H4, tá? Do euro aqui, ó, compra no euro. Só que a gente tinha um diário caindo. Aí, a gente puxando a força aqui, né? No caso, puxando a força. Deixa eu voltar aqui. A força no horário, deixa eu pegar aqui das 21 e pouco, puxando a força das 21 horas e 5 minutos que a gente estava aqui no painel. Eu fiz a entrada, pessoal, até mandei no grupo, acho que era 1h da manhã, eu tava esperando fechar a vela de 4 horas para confirmar, né? Porque nesse horário já tinha dado a confirmação no painel, aí eu só esperei fechar a vela e entrei, né? Mas aqui, ó, tá aqui, ó, as 21h05 aqui, ó. Como é que tava o euro, o NZD? Tá, aqui, em H1. Em H1, o NZD, ele abriu apontando para cima, né? Já finalizou o ciclo de força, tá? É uma atenção que tem que se tomar, tá? Porém, aqui no H4, ele estava numa inclinação. Olha como que essa linha está muito inclinada. Tá, olha a inclinação, é uma inclinação acentuada. O que eu falo de uma inclinação acentuada, ela não tem quebra, tá? Ela não tem uma quebra. Por exemplo, olha aqui, ó, essa do USD. Olha como ele tem uma quebra entre a força dele. Então isso me diz o quê? Que a moeda não está com uma força tão acentuada como, por exemplo, aqui o NZD está com uma força bem esticada, lisa, né? Uma linha lisa, esse azulzinho claro. Como exemplo aqui, se fosse assim, ó, aqui na linha verde do USD, se tivesse assim o NZD, talvez eu ficaria um pouco mais cabreiro. Mas como ele estava liso, reto, com a inclinação bem acentuada, esse H4, aí olhando o diário aqui, ó, o que acontece? O diário ele estava realmente caindo, porém quando a moeda está dentro do box, pessoal, no diário, ela dá a possibilidade de você operar os times menores. Então, ela caiu, está próxima do zero, que seria um ponto de parada, né? Um ponto onde o preço ele dá uma pausa na sua queda e aí ele começa a ganhar força nos times menores, tá? Só que assim, eu prefiro pegar quando todos os times fazem a sua segue sua sequência, né? Assim, a mesma sequência. Porém, daria para ter entrado no NZD na abertura, no AUD talvez. Só que o NZD estava muito mais interessante porque ele estava dando confluência nos indicadores auxiliares. Então aqui no diário, ele estava fazendo um ciclo de fraqueza, ele vai terminar esse ciclo de fraqueza, porém ele fez uma correção.
As correções, pessoais, são mais perigosas, né? Do que a distribuição de força, quando você está a favor da tendência. Mas nesses momentos vai ter correções, tá? Principalmente quando chega dentro do box aqui. Então, o diário dentro do box, ele dá permissão para eu poder operar contra o diário, tá? Que nem foi o caso do NZD, tá? Então, às 21, eu tinha essa boa confluência, né? Ó, tem que estar bem claro, sabe? Não é assim, tudo borrado. Pode ver que aqui os 3 times H1, H4 do NZD tava dando compra. Os 3 times. E aqui também. Então, era uma coisa assim, pô, vou dar uma analisada no NZD, né? E eu preciso pelo menos do H1 e H4 na força forte, tá? E aí eu meio que relevo essa questão do diário tá caindo, tá? Aí eu não entrei por causa dessa questão de eu não estar podendo analisar nesse horário exatamente às 21. Eu só abaixo o print para poder analisar, se eu for fazer alguma coisa eu conseguir analisar. Mas aí eu puxei o bot, então daria para entrar no NZD, como eu falei, né, pela essa análise, né, tendo essa análise aqui dessa inclinação bem acentuada do H4, né, podendo chegar até a vermelha, até a 0 para poder cair, mas ele tinha um espaço e tinha uma inclinação boa. Então assim, pessoal, quando você vê essas configurações aqui no painel que não tem recomendação, não tem, porém os indicadores auxiliares estão te mostrando uma clareza numa moeda, tá? Isso acontece muitas vezes no JPY. Às vezes o diário dele tá caindo e aí vem um H4, H1 subindo e tá bem claro aqui nas forças dos auxiliares que ele tá forte. Então, algumas vezes isso vai acontecer. Então, quando isso acontecer, só que, pessoal, eu peço para vocês, olhem a clareza do sinal, tá? Principalmente nos auxiliares, quando a gente não tem a recomendação aqui, mas a gente tem um H4 forte e um H1 forte, tá? Então, tudo tem que casar bem perfeitamente. E aí, a leitura da linha tem que ser feita. Eu tenho que ver essa inclinação acentuada, tá? Essa inclinação sem quebra na linha, a linha lisa, reta, subindo do NZD me mostrou que havia ali uma grande força, tá? Quanto mais inclinada, reto para cima, melhor, tá? Isso mostra que aquela moeda tá muito forte. Então, assim, eu por cautela não entrei porque eu não conseguia fazer análise. Aí, quando foi às 1h da manhã, eu puxei um print aqui, ó. E aí eu entrei no Audi, tá? Não entrei no NZD porque daí eu já tinha uma confluência melhor no Audi. Aqui, ó. Deixa eu ver se foi aqui que eu puxei. Não, a 1h. 1h05 da manhã. Aqui é 1h04. 1h04 da manhã, pessoal, eu abri aqui, ó. Eu tinha essa compra no Audi. Cara, aí o NZD já tava corrigindo, tá? Mas assim, quem entrou no NZD se deu super bem. Eu acho que foi ter uma moeda, né, do portfólio aí do dia. Aí eu olhei aqui, o Audi tava dando compra no painel, né? Pode ver que aqui no painel tá 4h04. Isso quer dizer que tá no começo da segunda vela de H4, né? Que já passou 4 horas da primeira vela, que foi a abertura às 21. Então estão a 4 minutos da segunda vela de 4 horas. Aí eu olhei o indicador auxiliar aqui, ó, tava muito forte o Audi, o NZD ainda continuava forte, então mesmo que ele apagou aqui, ele tava forte ainda. O segundo indicador auxiliar, o Audi tava me dando compra. E aí eu fiz a minha entrada, né? Daí eu fui lá na força, sempre eu falo isso pra vocês, olhem a força. Como é que tava a força do H1? Cara, ele já tinha finalizado o seu ciclo de força, porém, olha a inclinação dessa força, cara. Tava muito acentuada essa força, inclinada para cima no H1. E o H4 estava em seu percurso para finalizar o seu ciclo de força. Ele precisa romper a linha verde aqui para ser finalizado. E olha como que tá lisa e inclinada essa linha. Cara, isso me mostra uma grande força do Audi. Então, por isso que eu decidi entrar às 1h da manhã, tá? Poderia ter entrado no NZD, sim, às 21, mas vocês têm que fazer essa leitura um pouco mais segura, que tá tudo confluindo, tá? Quando a gente não tem o apoio do diário. E principalmente essa questão da linha, inclinação e acentuação da inclinação. O quanto tá acentuada essa inclinação e o quanto a linha tá lisa, tá? Quanto a linha tá lisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a próxima vez que não tiver recomendação, façam essa leitura. Olhem
os painéis auxiliares e ver se os painéis auxiliares estão dando uma clareza muito boa para vocês. E aí vocês podem também estar entrando, às vezes, nesses dias onde não tem a recomendação. Como eu falei, assim que eu voltar a ter como analisar, eu posso fazer esses tipos de entrada sem o diário, mas como eu não conseguia fazer essa leitura, eu deixei para fazer a leitura a hora que eu pudesse analisar melhor. Beleza, pessoal?